Sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula oficialmente. Tínhamos postado um outro vídeo de apresentação do canal. Agora a gente vai iniciar oficialmente o nosso estudo, a nossa preparação para o SPAES e para demais provas que envolvam cálculos matemáticos, tá bom? Hoje a gente vai abordar o D16 da matriz do SPAES e vamos aprender através da prática, através da resolução de questões. Vou projetar aqui a tela aqui, apresentar. Compartilhando. Então, galera, é o seguinte, a gente vai aprender esse descritor através da resolução aqui de duas questões, tá certo? Com essas duas questões será suficiente para nossa compreensão. Dar os créditos aqui, essas duas questões eu selecionei de avaliações diagnósticas da CETUC, Secretaria de Educação do Ceará. Foram provas que os alunos do ensino médio fizeram em anos anteriores, então eu peguei essas questões de lá, que abordam esse descritor. D16, que é estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais. A princípio, o canal tem por objetivo a preparação para o SPAES, mas todo o conhecimento aqui apresentado poderá ser utilizado em demais provas. Depois estaremos resolvendo também questões de concurso, questões do Enem. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Nossa primeira questão, nosso exemplo 1 diz assim, ó. Observe a representação fracionária de um número racional 7 sobre 8, ó, 7 oitavos, certo? 7 sobre 8. 7 oitavos. Qual é a representação decimal desse número? Então, explicando esse descritor, a gente vai ter frações e a gente vai procurar a forma decimal dela. Ou então a gente vai ter um número decimal e vai procurar a fração que representa esse decimal. É isso que esse descritor D16 aborda, galera. É um descritor bem simples e eu ressalto para vocês. Questões fáceis, independente de qual seja a prova, de um concurso, de um vestibular, ou os PAES, SAEB, devemos acertar todas as questões fáceis, tá certo? Não podemos perder nenhuma questão fácil. Então, olha só, para você transformar uma fração em decimal, basta que a gente divida o numerador, que é o numerador, pessoal, é o número de cima, no caso é o 7. Dividir o 7 pelo denominador, que é o número de baixo, ou seja, o 8. 7 dividido para 8. 7 não dá para dividir pelo 8, a gente acrescenta um zero, aí vai virar 70, e um zero e uma vírgula embaixo aqui do 8, ó. Então, fica 70 por 8. 70 por 8, qual é o número que eu multiplico por 8 que dá mais próximo de 70 ou exatamente igual a 70? É o próprio 8, né? Porque 8 vezes 8 vai dar 64, certo? 64. Aí vai ficar 70 menos 64. Eu quero chamar a atenção para vocês, ó, com esse zero que a gente colocou aqui, e você for observar nas alternativas, você já encontra a resposta, pessoal, sem precisar terminar a divisão. Eu vou terminar a divisão porque eu estou em um curso aqui preparatório para vocês, então vou fazer o cálculo passo a passo. Mas quando você está fazendo lá a prova e você cada minuto é precioso, você encontrou aqui a resposta, você já vai lá e marca logo e passa para a próxima questão. Mas aqui o nosso objetivo é tirar todas as dúvidas. Então 70, né, ó, menos 64, que foi o produto de 8 vezes 8, vai sobrar 6, certo? 6 não dá por 8, você acrescenta um zero aqui, mas não precisa mais colocar outro aqui. Fica 60 por 8, que vai dar 7, certo? Vai dar 7. 7 vezes 8 dá 56. Aí vai ficar 60 menos 56. Aí vai sobrar 4, não é isso? Aí acrescenta novamente um zero. 40 por 8, agora vai dar uma divisão exata, né? Ó, que é já aqui o nosso número aqui, ó, 0,875. 5 vezes 8, 40 para 40 nada. Vou fazer aqui, colocar só o resultado aqui, o resto zero, para finalizar. Então, a fração 7 oitavos, ela é representada na forma decimal por 0,875, certo? Ó, isso daqui é a representação decimal dessa fração aqui, ó, 7 sobre 8. Beleza? Bem tranquilo esse descritor, galera. É só ter atenção nas divisões, tá bom? Quando você tiver que transformar uma fração em um número decimal, basta que você divida o numerador pelo denominador, ou seja, o número de cima pelo de baixo. E fique atento à divisão. Tudo bem? O nosso segundo exemplo, ó.
Observe a representação decimal do número racional 3,8. Agora eu tenho o número decimal, certo? Eu não tenho mais uma fração. E eu quero qual a representação fracionária desse número. Eu quero a fração que representa esse número. É o contrário do exemplo número 1. A gente ainda está abordando o D16, né? Da matriz curricular do SPAES, que é estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais. Então, galera, ó, quando eu tiver um número decimal já, ó, 3,8, e eu quiser transformar ele em um número fracionário, você vai fazer o seguinte, você vai escrever aqui o número sem vírgula, então 3,8 se eu tirar a vírgula fica 38. Esse aqui vai ser o numerador. Aí embaixo você vai fazer o seguinte, ó, se tiver uma casa decimal, vai ser sobre 10, certo? Se tiver duas casas decimais, por exemplo, fosse 3,85, aí a gente ia escrever 385 sobre 100, porque depois da vírgula teria duas casas decimais. Se tivesse três casas decimais, professor, por exemplo, lá no 0,875, aí fica 875, certo? Ó, sem a vírgula. Quantas casas decimais tem? 3 sobre 1000, beleza? Aí depois disso, galera, você vai observar se dá para dividir, se dá para simplificar. Dá para simplificar, não dá? Se você não sabe encontrar o máximo de divisor comum de cara, de alguns determinados números, você pode observar que nem esse exemplo. Os dois são pares, 38 e 10. Você vai dividindo de 2 em 2 por 2. Ó. Você divide em cima, você tem que dividir, claro, que é o numerador, e o denominador você tem que dividir pelo mesmo número, certo? Ó. Aí você vai dividindo até a fração ficar irredutível. O que é irredutível? Não dá mais para simplificar. Então, olha aqui, ó. 38 por 2 dá 19. Nesse nosso caso aqui, a gente só vai precisar dividir uma vez. Só vai precisar simplificar uma vez. 10 por 2 dá 5. Então, a resposta aqui, ó, é 19 sobre 5. Tá certo? Ó, bem tranquila. Pessoal, esse descritor é bem básico. Esse é nosso primeiro descritor. Espero que eu tenha sido bem claro para vocês. Tá bom? Bons estudos. Vamos continuar focando. A gente vai ter outros descritores aí para trabalhar. E vamos continuar seguindo em frente. Valeu, galera. Até a próxima. Interromper aqui o compartilhamento.